Buenas, galera, empreendedores, criativos, curiosos, ansiosos e você, que nem sabe como veio parar nesse podcast. Eu sou o Robo Júnior Gama e bora conversar? Um conjunto de doenças psiquiátricas marcadas pela preocupação excessiva ou constante de algo negativo que pode acontecer. Em especial, durante as crises, as pessoas não conseguem se ater ao presente e sentem uma grande tensão, às vezes sem motivo aparente. Esse problema pode manifestar sintomas físicos como arritmia cardíaca. De acordo com a OMS, 264 milhões de indivíduos vivem com um transtorno no planeta. No Brasil, eles atingem 9,3% da população, o que faz nosso país ser líder no ranking da ansiedade. Hoje, quem veio conversar comigo é a minha psicóloga, a Jussara Dal Castanhé. E, Jussara, ansiosa? Um pouquinho. Então, a gente fala muito, semanalmente, há 1 ano e meio, sobre ansiedade. Verdade. E como a ideia dessa temporada é gravar as conversas, eu acho que nada mais justo do que a gente gravar um pouco dessa conversa, que não é uma consulta, sobre ansiedade. Vamos lá, então. Tá, pra começar e já pra quebrar o gelo, eu sei que tu tá ansiosa, eu sei que tá visivelmente tensa, mas... Que exagero. Mas o nível de risada a gente consegue medir o nível da tensão e ansiedade, né? Se tu diz, essa é a tua especialidade, né? Aqui gravando. Não, e não só gravando, né? É a especialidade com ansiedade também, né? É verdade. Tá, então, pra começar, o que é a ansiedade? Ansiedade, bom, a gente pode falar da ansiedade comum, que é um sentimento normal que todo ser humano sente quando está prestes a acontecer algo, quando está esperando alguma coisa. É aquele frio na barriga, aquela vontade de que algo aconteça, né? Essa é a ansiedade, que é um sentimento, uma emoção comum que todo ser humano sente. Existe também o transtorno de ansiedade, quando ela se torna patológica, quando ela vira uma doença, quando ela começa a atrapalhar o dia a dia do paciente, né? Eu sempre digo que a ansiedade, ela se torna patológica quando ela dificulta o dia a dia. É que existe muitos, enfim, vários transtornos, várias situações, várias doenças. Existe uma diferença muito grande entre o sintoma e efetivamente ser diagnosticado com, né? Sim. Porque, cara, ansiedade é normal, tenho certeza absoluta. Todo mundo se sente ansioso por alguma coisa. E o fato de se sentir ansioso não caracteriza ter o transtorno de ansiedade. Isso. Vamos imaginar uma criança, né? O pai e a mãe avisam que vão pra praia, por exemplo. E chega à noite antes de ir pra praia, antes de viajar. Aquela criança, ou ela não vai dormir a noite inteira empolgada com aquela situação, ou ela vai acordar super cedo porque ela quer que aconteça logo. Uhum. Isso pode ser um exemplo muito claro da ansiedade normal. A emoção que todos nós temos, todos sentimos ao longo da nossa vida, né? Com várias coisas de trabalho, de lazer, de relacionamento também, é normal. Sim, antes de marcou o jantar com a crush. Isso, claro. Borboletas no estômago, Exato. Aperto no peito, vai dar boa, não vai dar boa. Exatamente. Ai. Ou mesmo quando saiu, né? Porque a ansiedade diz muito também sobre essa questão do pensamento ruim do que pode acontecer. Então, será que eu me dei bem? Será que a minha impressão foi boa? E existe também a diferença de ter só esta preocupação e isso realmente interferir na tua vida e e ser o transtorno, né? Sim, isso mesmo. É que depende de como isso vai impactar a tua relação com as pessoas próximas, com o teu dia a dia, né? Sim. E o que acaba? Quais são, então, vamos para um lado mais técnico, Tá. né? O que acaba caracterizando o transtorno? O transtorno de ansiedade é um conjunto de sintomas, né? Existem várias, no DSM-5, que é um documento, é um livro formal da psiquiatria, onde vai
descrever os transtornos, né? Ele traz vários sintomas como referentes ao transtorno de ansiedade. Mas antes de citá-los, eu gostaria de colocar também que não é igual em todo paciente. Cada um vai desenvolver talvez alguns parecidos, mas não é sempre a mesma coisa. Não tem um checklist certo, né? Mas geralmente o que vai acontecer é taquicardia, é uma preocupação extrema, insônia, falta de apetite ou muito apetite, distúrbios ali, né? Ou no sono, ou na alimentação, preocupação extrema com o futuro, com o que vai acontecer, insegurança, falta de autoconfiança, né, naquilo que você faz. Sabemos. Isso. Deixar de fazer alguma coisa por medo de estar fazendo errado, né? Uhum. Esse tipo de coisa que vai impactar no teu dia a dia, que a gente caracteriza como transtorno de ansiedade. Você falou que essa preocupação do que vai acontecer no futuro, não sei, eu li, um amigo me contou, não, mas eu vi em algum lugar, a grande diferença da ansiedade para depressão é que depressão a gente remoe muito o passado e ansiedade a gente quer estar muito no futuro. Tem alguma ligação com isso? Eu acho que foi eu que te falei isso. O depressivo vive do passado e o ansioso vive do futuro, né? Uhum. De um modo muito grosso, sim, é isso que acontece. De um modo muito amplo, uhum. né? A gente tem tanto no Revoadas, a gente tem por base, às vezes, falar algumas coisas sem tanto embasamento teórico. Então, quando a gente fala embasado, eu até fico estranhando. mas é isso, porque eu acabo percebendo isso também, porque, enfim, eu sou diagnosticado com ansiedade, estou esse 1 ano e meio por causa da ansiedade e é muito isso mesmo de pensar no futuro. Às vezes é bom pensar no futuro, mas demais machuca, né? Machuca. E só para comentar, para deixar registrado, que a ansiedade, o transtorno generalizado de ansiedade, né, o TAG que a gente chama, ele é um transtorno geral, né? Ele pode desencadear vários transtornos, né? Ele pode desencadear num transtorno alimentar, como compulsão, como bulimia, como anorexia. Tá dentro dele também os transtornos obsessivo-compulsivo, de toque. Então, tem vários desdobramentos que derivam da ansiedade, né? Então, não é só o transtorno de ansiedade, né? Uhum, é a porta de entrada. É a porta de entrada, exatamente. Para situações piores e maiores. E isso tem... enfim, quando eu fui diagnosticado e a gente começou o início, né? Começou o início bom, né? Quando a gente começou o tratamento, uma das coisas que... Primeira coisa, fui pra psiquiatra. Uhum. E de cara, ele me deu uma bateria de remédios, vitaminas. A gente sabe que a mente manda em tudo. Quando a gente fica nervoso, a gente sente dor que não existe, a gente passa mal do estômago que não comeu nada pra isso. A gente sabe que a mente manda em tudo. E ela acaba tendo esse desdobramento também de ou criar substâncias ou não produzir substâncias dentro do corpo também, né? Sim, sim. Impacta diretamente na química do nosso organismo, né? Uhum. E o que controla? Quais são as químicas que mais controlam para isso? Como? Sabe? As químicas que mais controlam. Ah, sim. Serotonina, que se fala muito de serotonina. Exato. Porque assim, por exemplo, o paciente que entra numa crise de ansiedade ou uma crise de pânico, né? O que acontece? A mente dele entende que ele tá em perigo, que ele tá em uma situação de risco à vida dele, né? Então, o que vai acontecer? Vai liberar adrenalina, cortisol, que é o hormônio do estresse, vai liberar todos os hormônios que vão fazer com que esse paciente fuja desse perigo. É aquele... Coração acelerado, mão suada. Isso, ele vai dar o aviso que tu tá em perigo, que vai acontecer alguma coisa ruim contigo. E aí tu não consegue focar no que tu tá fazendo porque tu quer prestar atenção em tudo. Exatamente isso, porque tu fica em estado de alerta. O nosso corpo, ele tem aquela resposta de luta ou fuga, né? Uhum. Então ele tá ali nesse estado que ele não sabe se ele luta contra ou se ele foge, mas também não sabe do que, porque geralmente não tem um gatilho
específico, né? É difícil identificar de onde vem essa crise. Então, o corpo vai responder dessa forma. Por isso que fica mais tensionado, começa a suar, começa a perder a concentração, porque o nosso corpo ele se esforça para deixar os teus membros prontos para correr, para lutar se for preciso. Então, diminui a oxigenação do cérebro, nos órgãos vitais, porque ele vai poupar energia para se defender daquele perigo que tá vindo, sabe? Cara, que loucura, né? A mente é algo absurdo, né? Exatamente. Algo totalmente fora do contexto. Tô lendo um negócio aqui de ácido gama. Viu? Muito bom. Tu tá até na composição cerebral. Pois é. Muito bom. Tá, e tu falasse de... Eu vou falar do que eu sei, eu vou falar do que eu vivi, até porque o podcast é meu, né? Exatamente. Falasse da crise de pânico, que eu evoluí, não sei se a gente fala que evoluiu de ansiedade para pânico, mas eu tive crises de pânico dentro das minhas crises de ansiedade. E eu vivi muito disso, da questão do desgaste físico pós-crise. Exato. Cara, e é muito louco. Não parece que tu correu uma maratona, assim, que tu lutou, que tu passou por um desgaste físico muito grande, e às vezes tu nem saiu da tua cadeira, né? Não, muito louco. Eu tive alguns episódios em que eu estava extremamente desgastado depois. Uma crise de, sei lá, 10, 15 minutos. Eu vou falar só do físico, depois eu falo do mental. 10, 15 minutos e eu saí da crise, assim, ó, toma banho e dorme, porque tá destruído. Exatamente. Em outras, eu saí da crise, cara, eu me troquei e fui correr, porque eu ainda tinha muita energia. Não é linear. Não. Nunca vai ser uma igual a outra, né? Até porque os gatilhos são diferentes, então nunca vai ser uma igual a outra. E agora falando da parte mental, falando da... não tá sendo gravado. Porque eu tô aqui, né? Tá gesticulando. Na parte mental, estar em crise é muito louco, é um mundo absurdamente diferente. Eu acho até meio complexo explicar o que acontece quando a gente tá nesse estado de crise, principalmente crise de pânico. Eu acho que a ansiedade é um pouco mais realidade, mas a crise de pânico é absurdo. Nada faz sentido. É uma sensação de medo de morrer, né? Parece que vai acabar, parece que não tem pra onde correr, né? Parece que o teu corpo vai acabar de dentro pra fora, e aí, fisicamente falando, porque pra quem nunca sentiu a crise de ansiedade, pra mim, pelo menos, ela se demonstra com a dor muito forte no peito, e a crise de pânico é a tua mente um buraco escuro e o teu peito parece que vai explodir de dentro pra fora. É muito louco isso. E aí parece que não consegue respirar, né? Tem dificuldade de puxar o ar, porque daí também não se concentra, para de respirar, então começa a sentir todos os efeitos físicos da falta de oxigenação no corpo, né? E aí vai piorando. E, enfim, isso foi um tempo atrás, quando começou tudo. Tá, e aí, falando em começar, a ansiedade a gente desenvolve ou nasce com? Depende. A ansiedade é multifatorial. Tem estudos que dizem que comprovam que pode existir uma ansiedade genética. Pode vir junto com a tua carga genética, né? Mas também existem os fatores psicossociais, que é o ambiente onde tu tá. Por exemplo, tem pessoas que sofrem algum tipo de trauma e vão gerar um transtorno pós-traumático. E aí pode gerar um transtorno de ansiedade nesse transtorno pós-trauma, né? Sim. Então depende muito. Pode ser também o teu dia a dia, porque assim, hoje a gente vive numa sociedade, o nosso dia a dia, ele é muito corrido. A gente vive tendo que ser produtivo, tendo que ser proativo, tendo que estar produzindo o tempo inteiro. Então a gente se cobra num nível que nos leva a desenvolver um transtorno de ansiedade, né? Sim, entendo, faz sentido. É a questão dos gatilhos que a gente não sabe de onde vem, né? Exatamente. Meu, que doido. E isso que é importante na terapia, né? A gente descobrir de onde vem esse gatilho, o que tá causando, né? Porque só conter a crise não resolve, né? Por isso que existe a terapia, pra gente entender de onde que ele veio
e por que ele chegou a se manifestar dessa forma, né? Por que esse gatilho incomoda tanto? E aí a gente trata essa causa, né? A ordem de gravação dessa temporada não necessariamente é a ordem que vai pro ar. Então eu já gravei com a Maíra e ela comentou sobre as crises de depressão e burnout que ela teve. E aí eu quero trazer isso pra cá porque faz muito sentido, inclusive também com a conversa que eu tive com o Thierry. O Thierry tem TDAH. E ele falou que pra ele o lugar mais seguro que tem é na mente dele. Quem tem TDAH, o lugar mais seguro é lá dentro. E tanto eu quanto a Maíra, ela, enfim, quando ela passou pelo quadro de depressão dela e eu com os quadros mais graves de ansiedade, o lugar, talvez o pior lugar é sozinho com a cabeça. Sim. É muito louco porque a gente tem que aprender a lidar com isso. E a gente tem que aprender a conversar com a gente, né? A entender o que está passando ali dentro, né? E também tem a questão de tomar controle do que tu tá pensando, né? Ser o dono dos teus pensamentos, né? Falo isso porque eu trabalho na psicologia com uma abordagem que se chama terapia cognitivo-comportamental. Ela diz para nós que todo o nosso comportamento ele se gera em um pensamento. Esse pensamento, ele vem de crenças que a gente vai construindo ao longo da vida. Essa crença são verdades, não é nada religioso, são verdades que a gente toma pra gente. Sim, e vale pra tudo, né? Exato. Vale pra forma como a gente lida com o dinheiro, a forma que a gente lida com as pessoas, a forma que a gente cozinha, é o que a gente aprendeu ao longo da vida. É o que a gente aprende. Por exemplo, se uma criança colocar o dedo na tomada e levar um choque, né? Ela aprende que ela não pode pôr o dedo lá. Sim. Isso é uma crença que ela criou ao longo E depois ela não vai nem experiências. querer saber se essa tomada tá energizada ou não. Ela tem a crença que vai deixar que ela não vai botar o dedo. Ela não vai colocar o dedo, né? E aí, pra ensinar ela que ela tem que mexer naquilo, a gente tem que ir lá e falar, olha, E desconstruir essa crença. confira se está ligado ou não, enfim. E ao longo desse processo, a gente cria crenças limitantes, que a gente chama, né? Que são crenças que talvez são disfuncionais, talvez não são reais. E que no dia a dia, a gente não tem consciência de que é ela que está determinando o nosso comportamento ou o nosso pensamento. Mas é automático. O pensamento, por exemplo, imagina uma criança que ao longo da vida foi muito insultada. Né? Chamavam de burro, de que não consegue fazer as coisas, que não dá conta de fazer, né? Essa criança provavelmente vai se tornar um adulto que vai ter muita dificuldade de fazer coisas novas. Ele vai se sentir incapaz, mas ele não necessariamente vai ligar o sentimento de incapacidade com aquilo que foi falado para ele há anos atrás, entende? Sim. Então, esse pensamento automático de ser incapaz, ele vem dessa crença que ele foi construindo ao longo do tempo, que faz com que ele realmente se sinta incapaz. E ele não sabe de onde vem isso. E é aí que vem o ser dono do seu pensamento. Entender de onde vem aqueles pensamentos automáticos que geralmente são os gatilhos para as crises. Eu sou, enfim, já falei várias vezes, eu sou defensor do The Midnight Gospel, né, a série da Netflix. E tem um trecho lá que o cara tá conversando com a mãe dele. E aí, enfim, estão falando lá porque ele nasceu e aí tem o irmão mais velho. E ela começa a falar de como o nascimento dele influenciou o irmão mais velho. Porque o irmão era poucos anos mais velho, então ele era pequeno ainda, tinha um bebê em casa. E todo mundo falava, seja um bom garoto, busque a fralda para a mamãe. E seja um bom garoto. Nossa, como você é um homenzinho. Iam reforçando isso. Chegou o ponto de que, quando adulto, ele era muito prestativo, ele se cobrava muito, ele tinha que fazer muito, porque todas as vezes que ele fazia e era prestativo, ele era recompensado. E isso gerou essa crença nele que para ele ser recompensado, ele precisa ser prestativo para as outras pessoas. Isso mesmo, para que ele consiga esse reforço positivo, ele precisa ser prestativo. E aí ele acaba deixando dele porque ele vive em função de ser prestativo para os outros. Exatamente. Então... Como é louco isso, né? E às vezes são coisas que a gente não consegue fazer o link consciente de onde vem, né? Sim. E aí, claro, vamos defender a terapia. Obviamente... Eu sou bem suspeita pra falar, Pois é, né? não, mas eu sou um defensor, eu sou muito defensor da terapia. Vamos defender a terapia porque a gente acaba entendendo tudo isso.
Teve um caso semana passada nosso que através ali de uma ferramenta a gente olhou e eu olhei aquilo e falei, gente, isso muda tudo. Isso muda tudo. Sim. E me mudou toda a minha percepção do que estava acontecendo. Porque eu consegui ver um antes e depois muito claro. E sozinho, jamais a gente ia conseguir. Jamais eu ia conseguir sozinho. Então acho que a terapia ajuda bastante. E até a coisa que tu sempre fala, traz pra realidade. Isso, trazer pra razão. Traz pra razão. A gente, enfim, como a gente falou até agora muito sobre das causas e das coisas. E a cura da ansiedade? Ansiedade não tem cura. Não fala isso. Transtorno psicológico não tem cura. A gente trabalha com remissão de sintoma, com exclusão de sintoma. A gente trabalha, por exemplo, vou falar do que eu faço, né? Da minha abordagem da psicologia, do meu jeito de trabalhar. Eu vou munir o paciente de ferramentas, de habilidades, para que ele consiga identificar o que está acontecendo dentro dele. Que é isso que a gente vem fazendo, né, Júnior? Sim. E aí ele vai ter a autonomia de reconhecer o que ele está sentindo e poder ele mesmo intervir no dia a dia dele, né? Então a gente faz com que ele não tenha mais nenhum sintoma, mais nenhuma crise de ansiedade. A gente vai reduzindo isso. Mas ao longo da vida dele, ele vai ter momentos de altos e baixos. É sempre uma montanha-russa, né? Ah, eu sei. Pra mim é meio que um lema. Cara, a vida é uma montanha-russa. Como estamos hoje? Hoje a gente tá em cima. Como estamos hoje? Tamo ali. Tá descendo. Tá descendo. Tamo indo lá pegar embalo de novo. É bem isso. E essa montanha-russa, porque todo mundo vive isso, mesmo sem ter um transtorno, né? Todo mundo tem momentos ótimos, momentos não tão bons. A vida não é uma constante. Nunca foi e nunca vai ser, né? Pra ninguém. Então, talvez, quando aconteça alguma coisa, algum gatilho negativo, pode ser que voltem alguns sintomas da ansiedade, porque ela vai continuar ali contigo. Uhum. Ela é uma condição, né? Mas aí tu vai saber lidar com ela, né? Tu não vai mais sofrer tanto com ela quanto antes de fazer o tratamento, né? Sim. Eu vou falar um pouco sobre o que está acontecendo comigo, que é essa questão de trazer para a realidade. Nossa, faz muito sentido. Sim, eu sou a chata do trazer para razão, né? Sim. Né? A gente tava falando esse sempre, tatuar no punho, traz pra razão. Porque faz sentido a gente relacionar primeiro, parar e pensar. Hoje eu sou muito do parar e pensar, eu sou muito do que tá, o que eu tenho que carregar pra mim e o que não. Uhum. Pra poder aliviar. E aliviou bastante. Enfim. Passei por um tempo agora, pré-podcast, né, pré-gravação, essa maratona de gravação. Eu passei um momento bem introspectivo, mas daí eu já não considero que seja ansiedade. Eu considero que realmente seja um momento de não, tira o pé, cara, entende o que está acontecendo, vê como tu tem que agir daqui para frente, para que isso não se torne maior. Pelo menos eu consegui, ou eu acho que eu consegui perceber antes de vir. Antes da crise vir, eu percebo o que tá rolando. Não, peraí. É isso mesmo. Essa é a intuição da terapia. Te ensinar a fazer isso, ensinar o paciente a fazer isso, né? Aí ele ter controle do que ele vai sentir. Educação emocional. Mas aqui eu tô bem educadinho, que bonito. Mas é muito disso. E não envolve, pelo menos pra mim. E daí a gente entra num papo que talvez foge um pouco dos papos de consultório. Não envolve só isso. Não envolve só a questão de não, entenda seus pensamentos, entenda o seu passado, eu acho que vai muito além, né? Pega a questão do que a gente até conversou fora de consultório já, sobre energia, sobre crenças, sobre saber o que te rodeia, onde você tudo, está. Né? É tudo que influencia, né? Tudo que tu tá em contato. Porque a ansiedade são, enfim, eu vejo muito que pra mim mudou quando eu percebi, cara, isso não é o meu lugar. Essa energia não é minha. Isso não me faz bem, eu vou pra outro lugar. Então, vai muito além. Vai sim. Porque, assim, um dos sintomas da ansiedade, até que tu comentou ali um pouquinho antes, é transformar tudo em muito pior do que é.
Uma pessoa ansiosa, ela vai olhar para um problema imaginando que ele é 30 vezes maior do que ele realmente é. Às vezes a solução é muito simples, mas por causa da ansiedade, essa dificuldade de enxergar o que realmente está acontecendo. E por isso trazer para a razão é tão importante para um ansioso, né? Para colocar as coisas na sua dimensão correta, né? Não ter essa confusão. E aí, da questão da energia e de tudo, eu concordo plenamente, porque o ser humano é todo, né? Ele não dá para separar. Eu não consigo separar a Jussara do psicológica, o estado psicológico dela, a Jussara do estado físico ou a Jussara do estado espiritual. Não existe. Nós somos um só, né? Então, um influencia no outro diretamente. A gente tem as várias camadas, né? São isso. quantas? Calma, são 7. Isso, sim. 7. 7, é isso aí. 7 camadas. Eu falei sobre isso com a Jéssica. Gente, é uma bagunça, porque assim, ó, eu gravei vários episódios, mas eu ainda não sei a ordem que eu vou lançar. Então, às vezes, eu falo de algo que foi gravado e não foi lançado ainda, e tá tudo certo. Porque essa bagunça faz parte. Faz total parte. Uma das coisas que me ajudou bastante... Cara, eu vou contar uma historinha aqui que minha mãe me contava, que eu acho sensacional, que traz um pouco dessa questão de levar energia pra frente ou não, carregar energia ou não. Tinha um monge chinês que lá eles não podiam encostar em mulheres. E aí tava ele e um discípulo dele andando, e aí chegou num certo lugar lá, foram atravessar um lago, tinha uma mulher se afogando. Aí o monge foi lá, pegou a mulher pela mão, puxou ela e ajudou ela a se salvar. E seguiram viagem. Seguiram quieto por um bom tempo. Lá na frente, o discípulo olhou para o monge e falou: monge, eu tenho que te fazer uma pergunta. A gente não pode encostar em mulher. E o senhor encostou numa mulher lá atrás. Aí o monge falou para ele: eu salvei a mulher, mas eu deixei ela lá. Quem está carregando ela é você. Que o cara estava carregando aquele sentimento. Eu achei isso muito louco, e para mim faz muito sentido que não é meu. Eu já deixei lá atrás. Eu vou seguir sem esse peso nas costas, né? E acho que a energia é isso. A gente tem a habilidade de carregar ou não a energia do outro, né? Isso mesmo, a gente não precisa carregar essa energia do outro. Mas isso é um exercício mental, né? Porque às vezes quando, por exemplo, alguém que trabalha no comércio, que vem um cliente extremamente nervoso, xingando tudo e todos, né? A pessoa tem a escolha de eu vou pegar isso pra mim, eu vou ficar com essa energia ruim dele e vou ficar triste por isso, ou eu simplesmente vou entender que talvez ele não tá no momento bom e que eu não preciso me afetar, não preciso estar no mesmo estado de espírito daquela pessoa, entende? Sim, não estamos defendendo a positividade tóxica, não é isso. Não, exatamente. A gente sabe que afeta, a gente sabe que faz mal, a gente sabe que é ruim ser xingado ou enfim, ou presenciar alguma coisa. Mas a gente tem que aprender também até onde levar essa energia. Isso, o que eu vou carregar? É meu ou é do outro? Né? Eu posso sim ficar magoado, sentido, talvez em alguma situação, né? Como o Júnior falou, a gente não tá defendendo a positividade tóxica, pelo amor de Deus. Mas saber o que é meu e o que é do outro, sabe? Até onde eu tenho que me responsabilizar pelo que o outro tá fazendo, né? Até onde eu me responsabilizo pelo que eu tô fazendo, né? Ter essa visão crítica e o trazer pra razão é maravilhoso pra isso. E pra mim faz sentido quando eu tô num ambiente onde estão falando mal de alguém ou estão falando coisas ruins, eu saio. Isso, é uma escolha. Já teve casos de estarmos em 3 pessoas conversando e eu não falar tchau, não nada, eu virar as costas e sair. Porque até eu me explicar o porquê, ia demorar. Eu prefiro às vezes passar por antipático, mas cara, eu viro as costas e saio. Aconteceu essa semana mesmo, estavam lá na cozinha do trabalho, falando, que viu aquela catástrofe, viu aquele não sei o que, viu. Pera, do que? Nem conheço. Eu vou ficar falando de tragédia de jornal, de notícia? Não. Vira a costa e sai, tá tudo bem. É isso, né? É o que tu vai carregar, essa escolha, né? Não quer dizer que você não se sensibiliza pelo que acontece com o outro, né? Mas eu não preciso ficar remoendo, sofrendo aquilo, né? Uhum. Não faz sentido? E aí tá. Bora. Meu Deus, entramos num ponto, acho que a gente gosta de tocar nesse ponto, que é, não precisa ficar remoendo o que aconteceu. Uma das coisas mais fortes que aconteceu na minha vida, sem dúvida, foi o ano passado eu perder meu pai. E aí, beleza não, mas enfim, aconteceu.
E agora? O que fazer? Remoer? Ficar remoendo? Ficar sofrendo por ele não estar? Ou entender o que está rolando e seguir daqui pra frente? Isso não faz eu gostar menos dele ou não. Isso não faz eu sentir menos falta dele ou não. Só que, trazendo pra razão, os fatos estão aí. Não tem como contestar, né? Não tem como contestar, não tem como mudar, não tem como hoje eu fazer nada diferente que possa voltar. Eu acho que ao contrário de um término que tu ainda tem um pingo de esperança de fazer alguma coisa e tentar reconstruir, cara, a morte não tem o que fazer. Não tem mesmo. E então, gente, respira, entende, sofre quando tem que sofrer, só que não é só sofrimento, não é só dor. Tem o Alf do Conversas Acolhedoras, do livro Conversas Acolhedoras, e também vai ter um episódio com ele que eu não sei a ordem que é, mas provavelmente vai ser depois. Ele fala que o luto não é só dor, tem muita coisa que envolve. Não, o luto é um processo, né? O luto, provavelmente vocês devem abordar isso no dia, mas eu vou dar meu pitaco, né? Claro, deve. O luto, ele é um processo que a gente, na teoria, a gente define ele em 5 fases, né? Porque tem a fase de remoer, tem a fase de negar, de ir contra, faz parte do processo psicológico, né? Sim. Pra gente entender aquela realidade, né? Então, o luto, ele vai passar pela fase da negação, que é quando a gente não acredita que aquilo tá acontecendo. E o luto, né, só pra registrar, ele não é só de alguém que morreu. O luto é de qualquer coisa que a gente perde, Isso. né? Um emprego, um relacionamento que acaba, alguma coisa que você queria muito que não deu certo. Você vive esse processo de luto. Saudade do que não vivemos. Isso aí, o desejo, né? A expectativa quebrada, ela acaba passando pelo luto, né? Talvez em dimensões muito menores, mas o processo de luto, ele existe. Uhum. Essas 5 fases são, então, a negação, a barganha, a depressão. Não, antes da depressão vem a raiva, a depressão e aí a aceitação. E é interessante porque essas fases, elas não são iguais em tempo. Não. E elas também não têm... Eu dei uma sequência aqui, né? Uhum. Mas não necessariamente precisa passar por essa sequência. A sequência pode ser invertida, né? Pode ser invertida. Sim. Um exemplo muito claro disso... eu trabalho na Renal Vida, que é uma clínica de hemodiálise aqui de Timbó, né? Uhum. E a gente percebe muitas vezes, porque os meus pacientes de lá, todos eles passam um processo de luto comigo, porque eles passam o luto da saúde deles, eles são diagnosticados com uma doença que não tem cura. Justo. Né? E esse processo, às vezes, é todo invertido. Às vezes vem um paciente que está aceitando tudo, que está tudo maravilhoso. Esse paciente, na verdade, é o que mais me preocupa, porque ele não está passando pelas fases negativas, vamos dizer assim, do luto, e ele não está elaborando direito o que está acontecendo com ele, né? Ele está numa posição que ele não tá entendendo, ele não tá processando a informação que tá acontecendo. E aí, talvez lá na frente, ele vai passar pelo processo depressivo, pela raiva, né? Ele vai passar por todas as fases, mas a sequência delas não é lógica, não é? Isso. E assim, mas também varia muito das experiências passadas dessa pessoa. Sim. Porque às vezes ela passou por tantas experiências traumáticas que o luto da saúde é pequeno perto do que ela passou. Isso. Então o impacto para nós é pequeno, porque ela já teve uma dor muito maior. É muito individual, né? Uhum. Tudo é muito individual, né? É um processo de cada um. O tamanho do processo que vai ser, né? Imagina, uma pessoa que tem câncer, né? Sim. E aí descobre que tem ali no meio uma doença renal crônica. A doença renal crônica é o menor dos problemas dessa pessoa. Então o luto nem passa por ali, entende? Mas uma pessoa jovem, de 20 anos, que descobre que tem uma doença renal crônica, parece que é o fim do mundo, né? Sim. Então o luto é muito maior. E da morte não deixa de ser diferente, né? Ele vai passar por todos esses processos que independe a ordem e não tem um tempo correto, né? Cada um vai passar um processo. E essa questão de conseguir trazer para razão, trazer para realidade, me ajudou muito porque eu vinha de um processo de luto antes do meu pai falecer, né? Então eu vinha de um processo de luto, eu passei por tudo isso
E quando tava saindo, meu pai faleceu. Então, emendei um no outro e eu acho que isso também, o aprendizado recente me fez aprender a lidar com o luto da perda dele. Não foi menos intenso, Não. mas foi mais fácil de saber lidar. Isso, né? Isso. E aí tem muita gente que julga a forma como eu lidei. Uhum. Porque tem muita gente que acha que, cara, eu não senti, que não nada. Tem muita gente que acha que foi muito rápido o meu processo, mas não entende que teve uma preparação muito grande. Teve um intensivo, né? Isso. Então, teve tudo isso e justamente porque eu comecei a entender que, cara, vamos lidar com os fatos. Vamos lidar com os fatos. Além de tudo, caiu para mim uma responsabilidade familiar. Então, sei lá, chegou um momento que eu pensei, cara, não vai ter muito tempo de ficar chorando. Isso não me faz eu sentir menos ou não. Isso faz eu aceitar as coisas como elas são. Triste de quem não aceita o que tá acontecendo. Difícil, né? Uhum. É mais difícil. Sofre mais, né? Eu gosto muito eu tenho muitas referências, e uma delas é a questão dos palhaços. Gosto de palhaço, todo mundo sabe disso, pelo menos a maioria das pessoas sabem disso. E tem o Márcio Balas, que é um palhaço professor, ele dá aula de improviso, dá aula de palhaço também, do clown. E uma das coisas que ele fala muito, até tem um TEDx dele que fala sobre o estar aqui agora, estar presente. E tanto é que nesse TEDx ele entra no palco, não sei se já te contei isso. Eu acho que já. Ele entra no palco, ele para e ele fala, gente, estar aqui agora é olhar para o lado e entender o que eu tenho. Eu tenho um monitor na frente, eu tenho um cronômetro, eu tenho uma plateia, eu tenho uma luz na cara, eu tenho isso. O que eu posso fazer com isso? Não importa o que eu gostaria e eu não tenho. Eu tenho que entender o que eu tenho. E, de novo, não é positividade tóxica. No momento eu tenho que entender o que eu tenho. E ali, cara, no luto eu entendo o que eu tenho. O que eu não tenho, eu não tenho. Não faz eu não ter saudade, mas o que eu não tenho, não tenho. Então, sei lá, pelo menos pra mim, reduziu o sofrimento por causa disso. Uhum. Essa questão de entender a realidade, de entender justamente essa questão do que eu tenho, o aqui e agora, estar aqui e agora. E sabe que isso é muito importante, porque muitas das doenças psicológicas, se a gente for olhar friamente, é por não estar vivendo o presente que a gente sofre, né? É por estar preso por alguma coisa que eu fiz de errado lá no passado, que deu errado, alguém que morreu, alguma coisa que aconteceu lá, ou estar muito preocupado com o que vai acontecer amanhã, no ano que vem, daqui a 10 anos, que eu não vivo o meu presente e por isso eu acabo adoecendo, porque eu não consigo lidar com o que está acontecendo comigo, né? Mas embora também eu fale muito sobre o aqui e agora, eu sou muito nostálgico. Muito nostálgico. Eu tô tendo que lidar muito com isso porque eu tento trazer muito o passado pro presente. Uhum. Muito, muito. Tento fazer isso de uma forma mais racional possível. O que não é errado também, né, Júnior, a gente ser nostálgico, né? As coisas boas que a gente viveu, a gente não precisa deletar. O que a gente não pode fazer é viver lá. Esperar que todos os dias sejam como já foi, entende? Sim. Talvez seja essa um pouco da diferença. Porque eu sou muito nostálgico em termos de tudo, assim, ó. Uhum. E um dia eu tava fazendo tatuagem e o tatuador falou, tava doendo assim, ó. Ele pegou um trechinho, doeu muito, embora eu goste. Teve uma parte que doeu muito, dele falou, cara, relaxa que tu vai esquecer da dor. A dor a gente esquece. Uhum. Aí a gente vai, tu vai gravar a parte massa e tu vai querer fazer várias outras tatuagens. E é o que aconteceu. E quando eu olho pro passado, basicamente eu esqueço das dores e eu tento trazer a parte boa, mas eu não tento reviver. Mas isso não é ruim, isso é positivo, não, é né? muito bom. Não, é Isso legal, é legal. positivo. Mas eu não tento reviver, é verdade. Tá certo? Essa é a ideia da nostalgia, né? Até... É lembrar e também tentar, não tô dizendo que reviver, mas trazer as coisas positivas que a gente aprendeu até aqui, né? Porque senão não faria sentido, né? Sim. Trazer os ensinamentos, os momentos bons, as alegrias, é positivo. O que a gente não pode é se frustrar por não estar vivendo de novo, né?
Justo, bem justo. Cara, meu, que rebuliço. Por onde a gente foi parar nessa conversa de ansiedade? Né? A gente foi longe, né? Foi. Ué, por isso que o Buenas Galera tá dentro do guarda-chuva do Revoadas, né? Porque a gente vai revoando e não sabe onde para. Acho que essa é a ideia do rolê todo. Queres deixar alguma mensagem final sobre? Eu quero te agradecer por essa oportunidade, né, Júnior, que eu acho que falar sobre ansiedade sempre é muito importante, né? A gente trazer ansiedade, depressão, essas doenças que a gente conhece como as doenças do século, né? Porque eu acho que conhecimento é a maior arma que a gente tem, informação é a maior arma que a gente tem para combater esse tipo de situação, né? Porque hoje um dos números mais altos de mortes vem do suicídio, que vem de transtornos de ansiedade, depressivos, né? Então é muito importante a gente falar. Agradeço muito esse espaço. E primeira coisa, quando a gente vai falar sobre ansiedade e depressão, sobre luto, sobre todos esses processos, o primeiro ponto, e parece clichê, mas o primeiro ponto é aceitar. Às vezes você tá muito cômodo, e eu vou falar de novo de energia, que pra mim faz muito sentido. Às vezes a gente tá muito cômodo nessa nossa energia que vibra baixo, e o que vibra baixo é silêncio, é escuro, tá recluso. Isso são energias que vibram baixo, e aí eu tô falando de vibração, de energia, de frequência. Cara, joga no Google, estuda, vê sobre frequência de rádio, frequência de luz. O que é baixo é muito parado. E às vezes a gente tá nessa vibração e pra nós tá cômodo, porque a gente tá procurando essa frequência que coincide com a gente. Mas isso não é bom. O ser humano não foi feito para vibrar em baixa frequência, em baixa energia. A gente foi feito para vibrar mesmo e para ser relacionado com pessoas, para viver em sociedade. Então, se você tá confortável vibrando baixo, desculpa, tu tá errado. Muito errado. E buscar ajuda. Às vezes a gente não consegue. A gente tem que aceitar e a gente não consegue sair dessa sozinho. Eu sou prova disso. Busca ajuda. Busca Jussara. Vai lá no @psico.jussara, segue ela, manda uma DM, conversa com ela e, cara, eu acho que faz muito sentido pra todo mundo. Bacana. Eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida que alguém possa ter, né? Ali no @psicojussara. E muito obrigada pela oportunidade. Cara, é conversa, né? É isso aí. É conversa. Quantas vezes a gente já conversou pós-consulta e o que tá rolando é gravar a conversa. Acho que... eu acho que é bem parecido, né? Com as pós-consultas, né? Sim, e pra mim faz muito sentido gravar essas conversas e, como eu digo, são conversas que eu tive ao longo desse meu processo que fizeram sentido pra mim e eu quero compartilhar porque eu acho que pode fazer sentido pra muita gente. Ajuda muito, né? Gente, então é isso. Semana que vem tem mais conversas. Falou. Valeu.